Olá você, tudo bem? Meu amigo, minha amiga que acompanha a nossa página, aquele abraço. Hoje não se fala em outra coisa senão coronavírus, Covid-19 e por aí afora, né? O que vai parar, o que não vai parar, qual é a dimensão disso tudo, pandemia. Estamos ao lado do Dr. Edson Fressato, um dos principais pneumologistas da cidade. Temos dois pneumologistas, né? Em Pato Branco, 39 anos de formação. Quantos já, doutor? Tudo bem? 42. Um bom tempo aí. E além de prática do dia a dia, com cursos e especializações, nunca parou de se aperfeiçoar. Na verdade, hoje todos os profissionais dessa área, se não se aperfeiçoarem, se não fizerem congressos, acaba ficando para trás. Né? Ainda mais com tanta coisa nova, e obrigado por nos atender, receber aqui no seu consultório para falar de coronavírus. Você que está acompanhando a nossa página, pode tirar dúvidas. Se você quiser, deixa a sua pergunta aí, certo? A gente vai passar já e o doutor vai responder. Doutor, coronavírus, Covid-19, qual é o risco, qual é a dimensão, a pandemia? Quanto tempo não tínhamos isso? Primeiro, a palavra pandemia, às vezes, ela assusta. O conceito de pandemia é quando todos os países do mundo têm uma determinada doença ao mesmo tempo. Se tiver algum país que tenha um caso só, e outro que tenha 20, outro que tenha 1000, o conceito é o mesmo. Então, na verdade, a pandemia existe, esse comprometimento mundial, e existe uma certa preocupação, assim, com que ele possa se alastrar mais, mas, assim, o que precisa ficar bem claro é que existem grupos de risco que tem que se cuidar mais. As pessoas que têm doenças crônicas. Diabetes, hipertensão. Todo diabético tem que se cuidar. Quem tem hipertensão pulmonar, não deixe de ser um paciente crônico, insuficiência cardíaca, doença pulmonar obstrutiva crônica, asma, insuficiência renal e por aí afora. Agora, nós temos que deixar bem claro que algumas faixas etárias você tem que ter mais cuidado. A partir de 60 anos e principalmente a partir de 80. Então, o que se viu lá na China e na Itália? Por que tantas pessoas morreram na Itália? Porque a Itália é um país onde a população de mais de 60 anos é muito grande. Certo. A gente sabe disso, quase todos nós temos origem italiana. A longevidade agora pagou um preço. Exatamente. Então, quando as pessoas com mais de 60 anos com doença crônica, principalmente as pessoas com mais de 80 anos, tem que ter um cuidado muito especial, porque nas pessoas com mais de 80 anos com qualquer doença crônica, a mortalidade lá e na China foi grande. Foi 15% a 18%. Então, o que se aconselha a essas pessoas? A nossa sociedade, inclusive, tanto a brasileira como a paranaense, está aconselhando isso. Essas pessoas devem ficar em casa. Elas devem ficar numa quarentena própria, vamos dizer assim. Principalmente de 80 para cima. De 80 para cima. De 60 a 80 pode haver um critério diferente. Eu e o senhor ainda podemos nos movimentar um pouco. Eu ainda tenho 14 Temos anos. 60, Eu tenho um pouquinho mais. Então, assim, essas pessoas devem ficar em casa, não devem ir em locais aglomerados. As pessoas que são evangélicas, católicas, etc., não devem ir no culto, na missa, infelizmente devem ficar em casa. O próprio Papa já está falando isso, sabe? Por que isso? Porque o risco de contaminação é maior e a mortalidade é grande. Inclusive visitas têm que ser restringidas, sempre falando dessas pessoas de 80 anos ou mais, tá? Agora, não é motivo de ficar todo mundo apavorado, é só questão de se cuidar, que daí a coisa vai dar certo. Crianças bem baixa, né? A letalidade. Muito baixa em crianças, em adolescentes, em adultos jovens até 40, 45, 50, é bem baixa a mortalidade. Aliás, a mortalidade é maior nesse grupo com relação à gripe comum, ao vírus influenza. O vírus influenza ele mata mais as pessoas, crianças jovens, adultos jovens, do que o coronavírus. Isso é estatisticamente comprovado. Alguém fala em tomar chimarrão, essas coisas, tem algum evitar contato? Eu acho que tem que pecar por excesso numa situação dessas, sabe? Eles falam, existem estudos que falam que não teria tanto problema, a gente acha que tem que pecar por excesso, se cuidar, sabe? A nossa região é uma região que esse costume existe, né? Então tem que se cuidar para não compartilhar. Dicas: lavar as mãos? Lavar as mãos com frequência, água e sabão, lavar as mãos até o punho,
lavar as mãos várias vezes ao dia, usar álcool gel, não levar a mão aos olhos, ao nariz e à boca, porque são mucosas, são extremidades, são locais onde facilmente existe contaminação. Está sendo aconselhado que as pessoas evitem até de se cumprimentar, tá? No consultório nós temos um costume, nós cumprimentamos todo paciente que entra e que sai, a minha conduta. Só que cada vez que o paciente sai, eu lavo minha mão e passo álcool gel, antes do paciente entrar. Então, às vezes as pessoas, você vai cumprimentar? Não, mas a gente tem esse cuidado. Tá? E isso tudo hoje faz parte de um contexto que a gente nunca tinha passado. Hábitos de higiene que devem ser alterados. Sim. Em países orientais, principalmente no Japão, existe uma cultura da pessoa que tem um quadro viral, uma gripe comum, ou um resfriado, ou coronavírus, essa pessoa usa máscara. Ela usa máscara não para se proteger, mas para proteger as outras pessoas. Sabe? Aqui essa cultura já não existe, mas eventualmente em unidades, nós que atuamos no CRE, nós fazemos isso atualmente com pacientes com uma determinada patologia. Tá? Então isso nós temos que começar a nos educar com relação a isso. A chamada educação sanitária ou cultura sanitária, seja lá o que for que a gente fala no sentido de nós, eu já estava esquecendo, um cuidado importante de lavar as mãos, de nós ao espirrarmos, levarmos a mão a essa curva aqui do cotovelo, não, e lógico. Aqui não, não. Se for aqui, imediatamente lavar a mão. Então esses cuidados todos são feitos e é que vão fazer com que as pessoas tenham um risco menor de contaminar. Bom, se você está acompanhando, não sei quantas pessoas estão nos acompanhando. 130. 130 pessoas. Se você tem uma pergunta, tem alguma? Já tem. Manda tem bala. Aqui a Sandra pergunta, meu filho tem bronquite e minha filha teve H1N1 no final do ano passado. Eles estão em área de risco? A criança que Sandra perguntando. Sandra, a criança que tem bronquite tem um risco um pouco maior. A que teve H1N1 no passado, não. O que tem que fazer nos dois? Aliás, em todo mundo, em todas as pessoas, vacinação. As crianças a partir de uma certa idade e até qualquer idade que seja. Porque a vacinação, evidentemente falando da vacinação da gripe, não tem vacinação para o coronavírus. Porque se uma pessoa não é vacinada e ela tem um quadro de gripe com uma febre muito alta, o Ministério da Saúde fala que isso vai nos dificultar, nós médicos, de fazermos o diagnóstico. Nós não vamos saber se é gripe comum ou se é coronavírus. Mas também existe um outro fato: se uma pessoa tem um quadro gripal com uma febre muito alta, um quadro geral muito ruim, a defesa dessa pessoa diminui e, consequentemente, o risco de ela se contaminar com o coronavírus e ter complicações é maior. Então, vacina da gripe esse ano, o governo vai fazer antecipadamente, dia 23, né? a partir do dia 23, para pessoas acima de 60 anos, para pessoas para determinados grupos de risco, isso já está bem definido, professores, etc. Só que aquelas pessoas que não estão em grupo de risco, elas devem procurar as clínicas, não farmácias, porque a farmácia não pode mais vacinar. Aqui em Pato Branco nós temos duas, temos também em Beltrão, temos em São Lourenço, então, e devem se vacinar, porque é importante, sabe? Tá certo. Tem mais alguma pergunta? Tem uma pessoa que perguntou no início se quem sofre com tireoide pode estar em um grupo de risco, alguma coisa relacionada a esse tipo. Também, porque dependendo da doença que ela tenha, a sua resistência vai estar diminuída. Nós não citamos aqui doença crônica ou câncer. Evidentemente, a pessoa que tem câncer, principalmente quem faz quimioterapia e radioterapia, é um grupo de risco. Ontem nós atendemos um paciente que tem 82 anos, que está fazendo quimioterapia. Imagine, é um grupo de risco muito grande, porque essa pessoa tem mais de 80 e está fazendo um tratamento que diminui a defesa natural. Não ir visitar essas pessoas é fazer um bem nesta época até que a coisa passe. Exatamente. Essas pessoas não devem ser visitadas. O contato seja por telefone ou por internet, se essa pessoa estiver ligada, porque não é comum, mas pode. Então, isso é um cuidado muito importante. Como pneumologista, especialista, qual é o grau, o nível de preocupação que o senhor tem nesse momento, doutor? Para acalmar a população, sentido de pânico, de exagero, de fake news, essas barbaridades que falam? Olha, eu vou fazer uma comparação. 2009, H1N1. Na época, inclusive, eu era sozinho, em Pato Branco, o doutor Fabrício, que é outro colega, e não atuava aqui. Foi terrível, foi difícil,
principalmente porque o H1N1, a mortalidade ela foi maior dos 20 aos 45 anos. Aqui em Pato Branco, nós tivemos na região 13 pessoas da região na somatória que faleceram aqui em Pato Branco por causa do H1N1. E eu me lembro bem, a mais nova, uma jovem de 23 anos, e o mais velho, um adulto jovem de 46 anos. Foi nessa faixa etária. Então foi terrível, porque não que você tenha, que você acha que seja menos ruim uma pessoa de mais de 80 anos, não é isso que eu falo, é que o fato ele se torna mais dramático, porque daí você tem um envolvimento diferente. Então, aquele surto foi, olha, espero que não tenha outro. Agora, com relação a esse, existe uma diferença de raciocínio, porque a população mais jovem ela é bem menos afetada de uma forma grave, inclusive com mortalidade. Tá, ok? Então, quem tem que ter muito mais cuidado? Os adultos ou as pessoas acima de 60 anos. Mas os cuidados devem ser feitos por todas as pessoas. Então, aí fica um conceito, por que em alguns lugares não estão, as aulas estão sendo suspensas e outros não? Eu vejo assim, o fato de não suspender as aulas talvez não traga risco para as pessoas, mas por causa que essa população, a população mais jovem, tem bem menos problemas. Agora, é uma decisão difícil, porque se você faz isso e um desses milhares de alunos venha a ter o coronavírus e falecer, sabe? Então, se eu fosse secretário de saúde, se eu fosse prefeito do município, eu sinceramente eu não saberia o que seria melhor. Lá em Brasília, não me lembro se foi o governador ou o prefeito, ele suspendeu as aulas, ele disse que a distância entre uma mesa e outra nos locais, bares, etc., de 4 metros. Está exagerando. Então ele criou um medo, um pavor lá que não tem razão de ser. E a gente tem um exemplo diferente. O nosso presidente foi para os Estados Unidos, um dos membros da equipe, ele foi contaminado pelo coronavírus, teve contato com o presidente dos Estados Unidos, com o presidente do Brasil. Então você veja, o presidente dos Estados Unidos, o Trump, eu não sei, 70 e poucos anos, é um grupo de risco se ele se contaminar. Bolsonaro tem mais de 60, também é grupo de risco, o presidente Bolsonaro... Não contaminou. Não contaminou. Mas veja só a dinâmica que existe em cima de tudo isso aí, né? Tem mais alguma pergunta? Bom, doutor, fala-se muito em imunidade. Né? Então, muitos falam água, cada 15 minutos que deu o vírus, vai no esôfago, morre, com limão, né? Água com limão, essas coisas todas. Existe alguma coisa para aumentar a imunidade, um toque de mágica, um medicamento, alguma coisa? O que nessa situação? Não, o que nós temos assim, em primeiro lugar, vacina. Esse é o primeiro ponto, ela tem que ser feita. O Brasil é um país que tem um dos melhores, se não o melhor, plano de vacinação gratuita do mundo. O Brasil, nesse ponto, ele se destaca. HIV. O Brasil foi o primeiro país do mundo a fornecer o kit. Tá? Tuberculose, onde eu atuo. O Brasil foi um dos primeiros países do mundo, no final dos anos 70, a fornecer um medicamento tríplice na época para a população. Então nós temos que ver as coisas boas que tem aqui. Certo. Então vamos a vacinação agora, a questão do sarampo. Tem que ser feita a vacina. O sarampo está voltando em função que a vacina parou de ser feita como deveria e também por aquela entrada de venezuelanos lá por cima do Brasil, né? Então a vacina ela é fundamental, bons hábitos de vida, tomar bastante líquido. Essa questão aí de tomar água a cada 15, 20 minutos, a gente viu em algum lugar, mas talvez proteja, mas não custa nada tomar bastante líquido. Uma alimentação saudável, evitar o cigarro, o fumo a gente sempre combate. Bebida alcoólica não é problema se a pessoa tiver hábitos assim de beber apenas socialmente. Até faz bem você tomar vinho, uma taça por dia de vinho tinto, por causa do resveratrol. Então todas essas coisas aí são importantes. O exercício aumenta a imunidade, aumenta mesmo, isso é comprovado, e tem a vacina da pneumonia, que ela pode ser feita numa dose inicial e outro reforço em 5 anos. Das duas que existem, nós temos apenas duas disponíveis, uma disponível agora, a outra está em falta no Brasil.
Então, existem várias coisas que podem ser feitas. Tem alguns medicamentos que podem aumentar a imunidade se você tomar em 3 meses seguidos. Então, é uma somatória de fatores. Agora, o mais importante nesta questão de prevenção é os cuidados básicos. Lavar as mãos, ter o álcool gel nas mãos, tossir na dobra do cotovelo e todo o restante. Agora, o que tem que ficar bem claro é que nós estamos numa situação onde existe um risco, mas ele não é tão grande. Nós temos que nos cuidar, mas sem assim ficarmos apavorados. Sem pânico. Porque o pânico, ele atrapalha tudo. Usar máscara aí, A máscara, em algumas situações, eu acho que nós vamos estudar assim, pessoa que está com febre, se ela vai consultar, ela já avisa, a secretária já fornece uma máscara para essa pessoa ficar numa sala de espera. Fora isso, se a pessoa acha que está com quadro viral, acho que também é bom avisar, aqui a gente pode dispor de máscaras. Tudo isso aí no sentido de, como eu falei antes, de torcer para que seja essa a última vez. E o que a gente está vendo na economia mundial, que estava falando com você antes de começar essa entrevista, meu Deus do céu, o mercado de ações, eu acho que tem as companhias aéreas pequenas, que existem principalmente na Europa, algumas estão fechando. E depois que passar isso, eu não sei se algumas vão abrir de novo, que era um fator de compensação do preço que tinha lá. Isso é só um exemplo. Daí você vai aí para a área de restaurantes e bares, eu acho que em muitos lugares está ficando difícil, e assim por diante. Então, é um fato. Agora, evidentemente, tem uma imprensa assim, que às vezes aumenta um pouco, sabe? Parece que é questão de honra que tem, né? Ontem tentaram fazer fake news em Pato Branco, tem um caso, não tem? Tipo assim, finalmente tem um. Não, e eu vou ser sincero, eu acho que vai vir para Pato Branco. Claro que vai vir. Uma hora ou outra vai vir uma pessoa que vai ter o coronavírus. Só que nós vamos ter que ter bom senso para analisar bem, para ver como é que é feito, se a pessoa vai ficar de quarentena em casa, se não tiver necessidade de internamento. Nós temos que ter critérios para internamento. A minha sociedade está aconselhando, a Sociedade de Epidemiologia e a Sociedade de Infectologia, que eu vi um vídeo de 20 minutos de 3 infectologistas e um deles, o Dr. Arnes, aqui do Paraná, que hoje é uma referência mundial, é o melhor do Brasil. Ele é o presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia. Eles estão aconselhando a que as cirurgias bariátricas não sejam feitas de modo algum, porque a cirurgia bariátrica é aquela cirurgia que mais mexe com a imunidade da pessoa, e cirurgias eletivas de discutir com outras cirurgias que eu não quero criar problema com especialidades. São os especialistas que estão falando de cirurgias plásticas, esperar passar essa fase, e cirurgias eletivas, conversar com o seu médico para ver se pode fazer, se deve fazer agora ou se deve depois. Esses são cuidados que as especialidades estão tendo no sentido de fazer com que a coisa fique mais controlada e tenha mais oportunidade para quem poder pegar no vírus, poder se tratar e ter espaço em casa de hospital. Exatamente. Eu vou dar um exemplo histórico para vocês. Gripe espanhola, 1918, 1919. Tá? A gripe espanhola, calcula-se que morreram de 50 a 100 milhões de pessoas. Vejam bem. Eu não me lembro a população da Terra nessa época, acho que era 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas. Não tinha navio para chegar da Europa aqui na América do Sul, sabe? Só navio. 50 a 100 milhões de pessoas. Então veja bem, a coisa mudou. Quando veio, e era o H1N1, quando veio o H1N1 agora, daí nós tivemos outro surto do H1N1 em 1968, que faleceu em 1958, 59, outro em 1968 e outro em 2009. Então, tem alguns médicos que estudam até numerologia. Eles fizeram a conta assim, 1918 para 19, 1968, 69 e 2008, passando por cima de 58. A cada 40 anos parece que vai haver uma epidemia de H1N1. Não sei, talvez em
49, 50, Pode ser pra lá, coincidência? pode ser que venha ou que não venha. Para trás provou que mais ou menos tem esse... Mas quando nós tivemos a de 2009, a mortalidade não chegou nem perto daqueles 50 a 100 milhões, que não sabe quanto foi em 18, 19, e foi menor do que a de 58 e a de 59. Por quê? Porque a coisa está evoluindo.